Bom dia, pessoal. Então, eu vou responder essa pergunta porque eu acho que ela é muito importante para quem está decidindo se vai aderir aos mapas conceituais como uma forma de revisão, como uma forma de parar de fazer confusão entre assuntos e temas do direito. Então, assim, eu acredito que a primeira coisa que tem que ser definida é se você já tem um material base, se você já estudou aquele assunto, tá? Porque o que aconteceu? Quando eu comecei a fazê-los, eu não tinha a intenção de fazer mapas de todas as matérias do direito, tá? Eu já tinha um material base no Word, grifado algumas partes, eu assisti a aula novamente, e enquanto eu assistia a aula, eu fazia os mapas, mas porque eu já tinha uma certa base nas matérias, especialmente porque eu comecei dos assuntos que eu errei, tá? Então, assim, o mapa foi primordial para que eu pudesse fazer conexões, mas é porque eu já tinha uma base. Você só conecta aquilo que já existe, né? Agora, assim, depois, como eu vi que ficava muito bom, em algumas matérias pequenas, como eleitoral e ambiental, eu fiz mapas de basicamente tudo e sem ter nenhuma base, sem ter nunca estudado antes a matéria, tá? Então, eu via a aula e ao mesmo tempo eu ia fazendo mapa e ao mesmo tempo eu ia grifando o material. Eu acho que essa é a primeira premissa. Mas ele é um pouco mais complicado de fazer quando você tem esse primeiro contato, porque tudo é importante. Então, assim, em nenhum momento a minha intenção era esgotar todos os assuntos, porque eles demandam tempo, né? Você tem que ir fazendo os tópicos, os conceitos, todas as ramificações, todos os subitens. Então, mas o que aconteceu? Eu comecei fazendo dos temas que eu tinha dificuldade, dos temas que eu errei em segunda fase. E depois, como eu vi que eram muito efetivos e que poderia ser um ótimo material de revisão, eu comecei a fazer das demais matérias, tá? Independente de eu ter dificuldade ou não. Por exemplo, a teoria geral do crime. Eu não tinha dificuldade em acertar questões, passei na OAB no oitavo semestre, na Defensoria do Rio Grande do Sul em 2018, na segunda fase, eu passei na peça penal, na Defensoria do Paraná também. Nunca foi penal, foi minha dificuldade. Mas eu vi que o mapa meu conceitual podia ser uma ferramenta excelente para conectar a teoria geral do crime de uma forma que eu nunca tinha visto. Né? E foi o que aconteceu. Então, depois, quando eu continuei fazendo os mapas, que eu já tinha feito dos temas que eu já tinha errado, eu passei a fazer de todos os temas que eu achava difíceis e fui cada vez abrangendo mais. Especialmente porque eu tinha tempo, porque veio a pandemia e suspendeu os concursos. Hoje, eu não acredito que eu demandaria todo aquele tempo, me dedicaria tanto pra fazê-los, entendeu? Resumindo, então, né, o resumo do resumo, exatamente que é o que são os meus mapas, o resumo do resumo. Eu acredito que seja mais efetivo se você vai ter o primeiro contato com a matéria, você fazer o seu material escrito e depois, de repente, fazer questões, e você reler os seus grifos, que você vai ver que você vai estar no final do grifo, lá embaixo no assunto, e você não lembra mais se você já mudou do título, se você já está falando de outra coisa, você está ainda dentro de uma classificação do controle de constitucionalidade, ou se você já foi para um outro tema. Aí você vai ver que aonde são os seus pontos fracos, o que você está confundindo, qual é a tendência de você fazer confusão na prova, que é onde você precisa escrever tudo muito rápido. E quem sabe depois de fazer prova, as questões de primeira fase também, né? Você vê a aula, escreve o material, faz questões e aí quando você volta a revisar, você já viu que você errou e aí você faz os mapas.